Vamos lá, vamos lá. Falando um pouco da nossa história em si, né, nosso município, ele foi formado em meados do ano 1842, né, nos relatos históricos, né. A questão do hino foi uma questão de que foi usado 1833, uma maneira um ano, mas na realidade o autor do hino usou para rima, né, para rima. Mas aí a gente tem duas informações que são importantes. Uma que está no registro histórico e outra que está no hino do nosso município, né? De qualquer forma, o hino, como é um dos símbolos, podemos ter o questionamento da fundação, do início do povoamento de nossa Lagoa da Canoa, sendo em meados de 1833, como também podemos ter essa mesma informação falando do relato histórico ser 1842. Se tivermos questões relacionadas com esse início com com alguma data de referência, lembremos sempre que vai especificar se é referindo-se ao hino ou se é referindo-se ao o relato histórico. Não pode haver o 33 e o 42 sem ter uma referência. Se está falando da referência histórica, está falando de 1842. Se está falando da referência ao hino, está falando de 1833. Né? E a dúvida, se há dúvida, então pode ser anulada a questão. Então, os formuladores das questões não vão praticar, não vão cometer esse erro. Vamos lá. Aí nós temos aqui uma linha do tempo, né, para a gente ir observando, né, de 42, 1842, segundo o relato histórico, né, 1833, segundo o hino. Esse período a gente pertencia a Limoeiro de Anadia, né, acredito que ninguém vá esquecer de que a gente já passou, já fomos povoados de Limoeiro de Anadia, povoado de Traipu e povoado de Arapiraca, né. João de Deus e Tomé do Livramento e suas respectivas famílias, também a gente não vai esquecer dessas duas personalidades que estão referenciadas como as famílias que vieram iniciar sua moradia, fixar moradia aqui próximo, e o que é que eles fizeram quando eles chegaram? Eles construíram suas casas, eles praticaram agricultura e também praticaram também pecuária, né? Criaram gado, né? Criaram eh, animais também. Então, tanto o João de Deus como Tomé do Livramento veio com as suas famílias e tomaram posse aqui do nosso município e participaram da sua colonização. Além dessas duas referências, nós temos a família de José Barbosa, que não é o mesmo José Barbosa Ramos que foi prefeito, né? Pode até ser um descendente, mas não há, vamos dizer, informações que dão essa vericidade, se são parentes ou não, pode não ser.
José Barbosa Ramos foi prefeito em 62, 62, quase mais de 100 anos antes essa colonização dessa família de José Barbosa. É um outro José Barbosa. É impossível ser o mesmo, né? Aí vem que se ele tivesse 100 anos, se ele tivesse 120 anos, né, de 42 para 62, exatamente 120 anos. Se fosse a mesma pessoa, ele não seria prefeito, né? Com 120 anos, eu acho que ele não teria pique nem para ser prefeito por um dia. Imagine por 5 meses e organizar uma eleição num período também de conflitos, né? Porque tinha lados opostos, adversários da emancipação, que se tornaram adversários políticos na eleição, né? Então, a gente tem que separar essa informação. José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício, juntamente com João de Deus e Tomé do Livramento, são as 5 referências da colonização. São esses 5 nomes que aparecem na história da colonização do nosso município. João de Deus e sua família, Tomé do Livramento e sua família, família de José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício. Esses 5 nomes a gente tem que guardar. Falou em colonização da nossa cidade, está falando dessas pessoas. Se elas existiram realmente ou não, é uma outra história. A gente não tem como confirmar a veracidade desses fatos, né? Mas está registrado, está no livro, Lagoa da Canoa, Terra da Gente, então é a informação que a gente vai levar para a prova, né? Mais à frente, até no livro, fala que não há uma confirmação verdadeira se João de Deus existiu realmente, se Tomé do Livramento também existiu, mas a gente leva a informação de que eles participaram da colonização juntamente com a família de José Barbosa, Francisco José Santana e Maurício, né? E a família Maurício. A família Maurício a gente sabe que existiu, né? A gente sabe que existiu a família Maurício. A família Maurício tem Vigílio Maurício da Rocha, tem Dom José Maurício da Rocha, né? Que foram habitantes aqui do nosso município e depois seguiram seus estudos, se desenvolveram nas suas áreas e se tornaram referências também na nossa cidade, né? Aí nós temos que, no período inicial da história de Lagoa da Canoa, a gente pertencia a Limoeiro, mais ou menos 100 anos de pertencimento a Limoeiro, né? É o tempo estimado, é uma estimativa que é feita, né? O pertencimento a Traipu oficial a Traipu é pelo decreto, né? O decreto 2435, que mudou de Traipu para Arapiraca, mas a gente pertencia a Traipu no período de 36 a 37. Basicamente, um ano, né, de 31/12 de 36 a 31/12 de 37, um ano que a gente pertencia a Traipu. Não, se perdeu também o registro desse período, né? Porque também há registros que dizem que assim que Arapiraca se tornou cidade, a gente passou a pertencer a Arapiraca, né? Só que oficialmente mesmo, oficialmente, através de decreto, essa mudança só ocorreu no dia 30 de novembro de 1938. Em 30 de novembro de 1938 é que aconteceu a mudança de Itraipu para Arapiraca, do distrito de Lagoa da Canoa, né? Perdeu muita informação. A história, quando ela ocorre, se não houver a preocupação e o zelo e o cuidado de alguém que registre essa história, a gente perde muita informação. A gente observar, olhar direitinho, eh, a história do nosso município em si, e ela ficou muito tempo sem ninguém ter preocupação de registrá-la. Esse registro começou a ser feito no trabalho e desenvolvido pela OPEC em 2012, 2011, 2012, que foi o documentário e os livros, e o trabalho agora feito em 2017, 2018, né?
2018-19, feito pela Secretaria da Educação, né? No registro do Lagoa da Canoa, terra da gente, né? Esses são os registros oficiais que a gente tem. Os documentários de, feitos pela UPEC, né? Os livros lançados pela UPEC e o Lagoa da Canoa, terra da gente. Basicamente é esse a única literatura, né? Estava até tensionando e, e colocando um incentivo ao pessoal da academia, da Academia de Letras de Lagoa da Canoa, a necessidade de ter registros e de ter publicações sobre a história do nosso município, né? Porque senão a gente perde muita informação, né? Como lá na formação inicial, a gente perdeu muita informação, não tem como confirmar se realmente aconteceu dessa forma, né? É a versão que vai ficar para a história, que é a única versão que a gente tem oficial, né? Em 38, Luciene, 38 foi a mudança de Lagoa da Canoa Traipu para Lagoa da Canoa Arapiraca, né? Pertencia a Arapiraca, 38, pelo decreto 2435, né? Esse decretozinho aqui, 2435, e foi o decreto que autorizou legalmente, que transformou o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Traipu, a pertencer Arapiraca, né? A pertencer a Arapiraca, né? Que Arapiraca se tornou cidade no ano de 24, né? 1924, Arapiraca transformou-se em cidade. Ao ano que vem vai ser 100 anos de Arapiraca. Exatamente 100 anos, uma data marcante, né? Da capital do Agreste. E a gente pertenceu à história do nosso município. Nesse período que a gente pertenceu a Arapiraca e por isso que tem algumas informações que não encaixa, que não bate, por exemplo, no quebra-cabeça da gente, é que o seu Zé Joaquim foi vereador por Lagoa da Canoa, pertencente a Arapiraca. O Benício Alves foi vereador por Lagoa da Canoa, pertencente a Arapiraca, né? E as informações em si, muito antes de 38, a gente já pertencia, a gente já tinha essa aproximação com Arapiraca, né? O próprio Hermeto Pascoal, o Hermeto Pascoal, ele nasceu em 36, em 1936, e ele já relata, né, que quando ele nasceu Arapiraca. Ele nasceu no sítio Olho d'Água, Lagoa da Canoa, que pertencia a Arapiraca. Oficialmente foi em 38, porque perdeu-se alguma coisa na história, né? Alguma informação que não foi registrada e a gente acabou ficando no vácuo, né? Oficialmente só em 38, mas como é que as pessoas que nasciam em Lagoa da Canoa antes de 38 já falavam que era de Arapiraca, né? São informações que a gente não vai ter resposta, né? E a gente permaneceu a pertencente à Arapiraca de 38 até meados dos anos 60, começou, de 1960, e aí começou a discussão, o debate para emancipação, né? O desejo de se tornar uma cidade independente, né? E que foi concretizado no dia 28 de agosto de 1962, pela Lei Estadual 2472, né? 2472, a lei estadual, foi a emancipação política do nosso município. A autoria da lei foi do deputado José Pereira Lúcio, né? E essa informação ninguém vai esquecer, né? Autor da lei que emancipou a nossa cidade foi José Pereira Lúcio. O governador da época, quem sancionou a lei, era o governador Luiz Cavalcante, né? Luiz Cavalcante, que após, após, após sancionar a lei, criando o nosso município, ele teve uma outra participação, que foi na indicação do primeiro prefeito a assumir o comando do nosso município.
O primeiro prefeito assumiu o comando do nosso município do período de 28 de agosto de 62 até o período de 25 de janeiro de 63, onde foi dado posse ao primeiro prefeito eleito e à primeira Câmara de Vereadores eleita. Professor, na indicação do prefeito, também teve indicação dos vereadores? Não, não houve. Por isso que foi limitado o poder do José Barbosa Ramos. Ele não podia fazer muita coisa, porque até a instituição da sede, a instalação da sede do município, a instalação da prefeitura, a instalação do poder legislativo, ele não poderia fazer. Por quê? Porque não tinha poder legislativo. Ele foi nomeado interinamente para ser a pessoa que iria coordenar e comandar a primeira eleição no nosso município, no município recém-formado de Lagoa da Canoa. Essa informação, essa eleição ocorreu no mês de novembro, né? Assumiu em agosto, final de agosto, setembro, outubro, em novembro estava acontecendo já a primeira eleição, né? O primeiro prefeito eleito do município de Lagoa da Canoa foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, com o vice José Antônio Alves, salvo me engano, né? José Antônio Alves, que a gente vê mais à frente a informação, mas, salvo me engano, o nome era esse. E foi eleito o primeiro executivo municipal foi esse, juntamente com a primeira Câmara de Vereadores eleita, né? Os primeiros 9 vereadores eleitos no nosso município. Nosso município teve 9 vereadores, desde o início da formação até o ano de 2016. Em 2015 foi votado o aumento do número de cadeiras de 9 para 11, de acordo com a população. A gente sabe dessa informação, que o número de vereadores é definido pelo número de habitantes. Em 2015 foi votado o aumento de cadeiras de 9 para 11, passando a assumir 11 vereadores de 2017 até o presente momento, né? Mas antes de 2016 para trás, sempre foi 9 vereadores. Agora são 11, né? A população aumentando, chegando a passar de 35 mil, pode aumentar também o número de cadeiras, né? A população diminuindo, baixando para menos de 15 mil, aí diminui o número de volta para 9, né? Inclusive, o processo do censo ainda está em análise dos dados, em informações, mas no último censo houve uma diminuição na população de Alagoas, que vai acarretar, que vai diminuir o número de deputados estaduais e vai diminuir o número de deputado federal no nosso estado, como também algumas cidades do estado houve uma diminuição na sua população, e vão também diminuir números de vereadores, né? E aí, quando sair o censo, o resultado oficial, final, a gente vai ter mais informações sobre esse processo, né? Mas seguindo essa linha de tempo, né, de 1842 até 1963, na posse do primeiro prefeito aqui, né, no dia 25 de janeiro de 63, foram 120 anos de muita história, de muita luta, com personalidades desenvolvendo sua cultura, sua arte, seu trabalho, sendo destaque, né? Jornalistas, escritores, como o Agnello Rodrigues, né? O Judas e os Gorogotas, pintores, artistas plásticos como o Vigílio Maurício da Rocha, que era médico economista, né? Jornalista também, né? O próprio Hermeto Pascoal nasceu nessa época, né, nesse período aí de 120 anos entre a colonização e o nascimento da cidade de Lagoa da Canoa, né? Nascemos um povoado e se transformamos numa cidade no decorrer de 120 anos aproximadamente, né? 1842 a 1962, exatamente 120 anos nesse período histórico, né? De muita história, de muita informação que a gente tem que
guardar algumas dessas informações que são importantes para gente, como essa primeira questão aí que nos pergunta, e olha a referência, o povoado deu origem ao município por volta de 1842, na margem da lagoa, tal, 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 e que deu o nome à cidade, na qual passava o caminho que ligava Arapiraca a Traipu. Nesse período da história, Lagoa da Canoa pertencia a qual município? Letra D, muito bem. Limoeiro de Anadia. Limoeiro de Anadia era a cidade pela qual a gente nasceu, povoado, né? Limoeiro de Anadia, ela é uma das primeiras cidades da região aqui, e ela, quando nasceu, ela englobava Taquarana, Coité, Arapiraca, Canoa, Feira Grande, era enorme, tá? Só não chegava a pegar o Giral, o Campo Grande, já aí era Traipu, isso aí já era Traipu. Mas a Limoeiro nasceu gigante, né? E depois foi diminuindo, nascendo outras cidades, e nascendo outras cidades, e inclusive é, Lagoa da Canoa, né? Aí nós temos aqui o relato histórico, né? Segundo conta a história, a Lagoa da Canoa foi colonizada por dois casais que chegaram nessa região por volta de 1842, João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. Plantar, agricultura; criar gado, pecuária. São informações que são necessárias a gente associar sinônimos. Pequeno agricultor familiar, pequeno pecuarista é pecuarista da mesma forma, é agricultor da mesma forma. E aí a questão pode, em vez de usar a palavra plantação, usar que é agricultor. Em vez de dizer que cria o gado, usar que é pecuarista. E aí, só porque mudou, está errada a questão? Não, não está. A gente é que tem que associar e aumentar nosso vocabulário, né? Quem não gosta de leitura, sabe que precisa, precisa, enquanto estudante, também aumentar o vocabulário, e aí a gente aumenta como? Lendo, né? Lendo, é importante a leitura, até para auxiliar no português, e quanto mais você lê, mais você se habitua, né, com a, a expressão correta, né, com a concordância, com eh, a regência, você começa a perceber, e também auxilia também no raciocínio lógico, né, na matemática, e auxilia também na compreensão da história, da geografia. Então, a leitura é importante em todos os sentidos. Aí, além desses dois casais, olha, além da ideia de adição, né, uma conjunção que dá a ideia de adição. Além desses dois casais, mais pessoas também é, apareceram na colonização. A família de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício também fizeram parte dessa colonização. Então, nós temos aí cinco famílias sendo referenciadas na colonização. João de Deus e sua família, Tomé do Livramento e sua família, José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício. Pode falar, Marcelo. Ah, porque essas duas primeiras famílias, João de Deus e Tomé do Livramento, no caso, foram as primeiras, né? Essas outras chegaram por Chegaram último, né? depois, chegaram depois, né? A referência histórica é que conta essa história de que João de Deus e Tomé do Livramento apareceram primeiro, e depois essas três famílias também chegaram aqui na região, né? Ou não, daí no caso pode vir, se pode vir uma questão só com esses dois casais ou com todos os casais, né? Exatamente. Todas as famílias, ou referenciando só esses dois, né? A gente não pode, não vai haver uma questão que fale de colonização com uma alternativa, Tomé do Livramento e João de Deus, e na outra,
José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício. Aí estaria errada. Porque aí estaria errada, não. Aí teríamos duas respostas. Essa questão seria anulada, né? Que aí a referência histórica que ambas as cinco famílias participaram desse processo. Quem chegou primeiro, ou segundo, ou terceiro, não tem como identificar. Não perdeu essa informação, né, esse registro. Mas as cinco famílias são referências na colonização. Então, a gente não pode esquecer do nome dessas pessoas. João Oi. de Deus, E pode se for falar. no livro, ainda tem aquele outro, né? Aqueles outros lá. O Preto Serafim. No Índio, mas aí No aí não fala que é colonizador, né? Diz que chegaram depois. Um tenente, um comandante, o Preto Serafim, né? Uhum. É, Manuel Pastora, Manuel Pastor e André Romão, né? No Índio. No Índio ainda que tem essas pessoas. Mas aí, quando se falar no Índio, a É questão uma... vai falar. Se Uhum. está se referenciando ao hino, se a referência é o hino, a questão vai lá dizer, olha, segundo o hino, tal, 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 Tomé do Livramento, Manuel Pastor, André Romão, né? Aí a gente vai lembrar do hino, né? A gente tem que ler o hino, a gente tem que memorizar as principais informações do hino, que pode ser cobrado realmente, né? Mas quando falar a referência é o relato histórico, segundo ou conta a história, aí nós temos que lembrar dessas cinco famílias em questão. Aí o início do povoamento, a agricultura era baseada na cultura do café, né? Baseada na cultura do café. É isso mesmo, aqui havia fazendas de cafezais. O algodão também era uma cultura muito plantada antes da implantação do fumo, né? Da implantação do fumo, não, eu diria que o domínio do fumo, né? Há relatos de que os cafezais tiveram uma praga, né? E o algodão também teve a questão de doenças e também teve a questão da tecnologia, né? As fibras, a mudança do uso do poliéster, né? Do poliéster, e o bicudo era do algodão, né, Marcelo? Deu também o bicudo na região e ainda também teve a questão da mudança na maneira de confeccionar as roupas, né? Que hoje há materiais de poliéster, né? À base de, de petróleo, né? Derivados do petróleo, né? E outras que não precisa nem de algodão em si. Aí nós temos aqui que o surgimento, toda a comunidade, todo local, gente, ao surgir, surge através de uma expressão, de um fato que aconteceu, né? Eu já contei a história para vocês de como surgiu o nome Antunica. A Antunica era uma comunidade que tinha um outro nome na época. Mas o que que aconteceu? Tinha um frei franciscano que usava uma túnica, né, o pessoal, ó, até hoje o pessoal que segue a igreja franciscana usa aquela roupa marrom, né, a sandália de cordas, né, e usam uma túnica, né, cobrem a cabeça. E esse frei gostava muito de ir para aquela região. E toda vez que ele ia fazer a evangelização dele, a pregação dele, as visitas que ele fazia, ele sempre almoçava pelaquela região. E era hábito desse frei dormir numa árvore que tinha uma sombra boa. Ele, depois do almoço, ele sempre tirava uma soneca lá nessa árvore. E teve um dia que o Frei perdeu a hora. Ele dormiu demais. E quando ele acordou, já estava entardecendo. E na pressa, que tinham que. Naquela época, a gente está falando de uma época que não existia transportes como existe hoje, né? O transporte era animal mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Ele acabou, na pressa, deixando a túnica no local.
E aí o que é que aconteceu? As pessoas, ao verem a túnica lá, aí ficou aquela, a túnica do Frei, a túnica do Frei, a túnica do Frei, e o Frei saiu, o Frei não voltou mais e ficou a túnica. E ficou a comunidade registrada até hoje. As pessoas falam e vão e reconhecem, e até as pessoas que moram lá em Antunica talvez não conheçam essa história. Essa história foi relatada, não me recordo pela, assim, o nome da senhora em si, que relatou essa história, né, no documentário feito pela UPEC, né, no livro feito pela UPEC. E a nossa cidade também tem uma expressão que ficou famosa quando as pessoas iam para essa região, as pessoas sempre conversando e perguntavam, as pessoas iam iam para qual direção, para qual cidade, ou para qual local, e as pessoas quando vinham para essa direção, elas diziam, eu vou até a Lagoa de Canoa, até a Lagoa de Canoa. E nesse a Lagoa de Canoa, até as pessoas mais velhas da nossa região, que moram fora até, e eles se referem à Lagoa da Canoa falando, perguntando como é que está a Lagoa de Canoa. Eles sempre usam a preposição de, em vez de dar. Justamente pelo hábito de quando mais novos, sempre as pessoas falavam, quando vinham para cá, para a região da gente, eu vou até a Lagoa de Canoa, né? Aí essa expressão foi talhada e foi usada e quando pensou que não, as pessoas estavam se referindo à Lagoa da Canoa como o nome da comunidade que nasceu lá em 1842, né? Então, tem essa história dessa expressão que a gente não pode confundir e é fácil você embaralhar a coisa. Lagoa você pode pescar, lagoa você pode nadar, lagoa você pode passear, né? Tudo, tudo, né? Para quem não está acompanhando essas aulas, para quem não pertence à Lagoa da Canoa, até mesmo a gente mesmo, se não tivesse estudando, muita gente que não está estudando aqui, que é da Lagoa da Canoa, não sabe essa expressão, não conhece essa expressão, e vai errar uma questão que venha, que tenha essa pegada aí, vai errar, vai errar. Depois que passar, e vai olhar assim e dizer, "Pá, era tão fácil, né? Mas é uma situação, né? E a lagoa em si, ela é o símbolo, né? Hum, o seu povoamento foi em volta da lagoa, né? Próximo à lagoa, né? Aí segue a versão de que as pessoas que estavam aqui próximo à lagoa construíram a primeira canoa, né, construíram a primeira canoa. E dessa construção, dessa canoa, eles usavam para a pesca, né, de subsistência, né? E aí a pesca de subsistência tem uma importância no na nossa cidade, no início da formação, que tínhamos, além da lagoa principal, tínhamos mais 4 lagoas, né? E que as pessoas costumavam a pescar, né? E essa canoa construída para finalidade da pescaria também foi utilizada para a finalidade de auxiliar o percurso, a travessia da lagoa dos mercadores, dos comerciantes, né, que passavam por aqui e iam em direção a Traipu, né, que eram a Limoeiro e Traipu eram as cidades maiores, né, Arapiraca era um povoado, né, é, e nesse percurso passavam pela lagoa. E para não dar a volta na lagoa, eles acabavam usando esse serviço de transporte, né? O primeiro serviço de Uber do nosso município foi o barquinho lá, né? A canoa que auxiliava esse trajeto, fazendo com que os mercadores diminuíssem a sua jornada, né, e seguissem viagem, né, e com isso também o incentivo ao comércio local também, né, a nossa feira, ela nasceu desse intercâmbio, né, desse trânsito de pessoas que vinham para cá negociar, os próprios agricultores daqui que também vinham negociar a sua produção na feira, né? Auxiliando e desenvolvendo também o comércio na nossa cidade, né? E aí, essa expressão e essa história da canoa, da primeira canoa que foi construída, e o objetivo dela, o auxiliar
a travessia dos mercadores, são informações importantes. Podemos ter alguma questão nesse sentido, né? E outras famílias, anos depois, também começaram a construir no local, já conhecido por Lagoa da Canoa, cujo nome originou dos fatos dos antigos moradores pescarem de canoa na lagoa da região, né? E também tem as outras 4 lagoas, né? Lagoa Queimada, Lagoa do Ginipapo, Lagoa Grande e Lagoa do Mato, né? Lagoa do Mato. São 5 lagoas que eram famosas no nosso município, né? Aí, depois de algum tempo, foi construída a igreja de Nossa Senhora da Conceição, no ano de 1922, né? E o padre Alfredo Silva, uma missa celebrou. E esse registro do padre, do primeiro padre a celebrar uma missa aqui, ele não está na história em si, mas ele está registrado no hino. Pode não ter sido ele o primeiro padre a celebrar aqui, só que foi utilizado no hino e a referência que ficou foi que o padre Alfredo Silva, uma missa, celebrou na igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? E a igreja de Nossa Senhora da Conceição é patrimônio, né, arquitetônico do nosso município, né? A- As reformas têm que ser preservada, né, a estrutura dela, a fachada, o altar, né? O altar só pode ser eh, reformado, né? Mas não pode ser modificado. Aí nós temos aqui algumas perguntas, né? Verdadeiro ou falso, né? João de Deus e Tomé do Livramento, com suas respectivas esposas, chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. A pesca foi uma atividade de subsistência. Além de João de Deus e Tomé do Livramento, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana, Maurício participaram da colonização. No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha sua agricultura baseada na cultura do fumo. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1922. No início do povoamento de Lagoa da Canoa havia cafezais e o algodão também era uma cultura muito plantada. A canoa acabou tornando-se o símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão quando se perguntava pelo destino que alguém seguiria, cuja resposta era: vou pescar na Lagoa da Canoa. No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram um barco para utilizar na pesca e na travessia da lagoa, né? São basicamente essas sete, oito, né? 8 alternativas é do que a gente viu até agora, né? Do que a gente discutiu, do que a gente debateu até agora, né? Então, tudo relato informações sobre a história do nosso município. Eu vendo aqui que vocês já colocaram aqui letra E, a Luciene e o Marcelo, né? Vamos olhar, letra E, se condiz com a realidade aqui. João de Deus, Tomé do Livramento e suas respectivas esposas chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado, verdadeiro, né? A pesca foi uma atividade de subsistência, também é verdadeiro. Além de João de Deus e Tomé do Livramento, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e Maurício também participaram da colonização, também é verdadeiro, né? No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha agricultura baseada na cultura do café, não do fumo, né? É falso. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 22, verdadeiro, né? No início do povoamento de Lagoa da Canoa havia cafezais e o algodão também era uma cultura muito plantada, também é verdade. A canoa acabou tornando-se o símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão que se perguntava pelo destino que alguém seguiria, cuja resposta era: vou pescar na Lagoa da Canoa, né? Não é falso, né? Não era vou pescar, eu vou até a Lagoa da Canoa, né? Nos dando falso. E a última, no início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram um barco para utilizar para a pesca e para a travessia. Então não é não, letra E não, porque aqui a última alternativa é verdadeira, né? A última alternativa é verdadeiro. Apesar
No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram um barco para utilizar na pesca e na travessia. É, a informação está, é ela verdadeira. Ô, Essa Nando, informação. Oi. não é, parece a outra. Não é essa, não, é a outra. É a letra É vou, deixa eu ver, parece essa. Vou pescar na Lagoa da Canoa. Vou até Lagoa da Canoa, né? isso. Ah, porque só tem 7 informações. Aqui tá faltando uma. Não, não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 informações. Na realidade, não tem nenhuma resposta que confirme. Mas, ô Essa Nando, alternativa. mas sim, mas a maioria pode ter sido essa que foi a que não deu certo, mas todas bateram, só não a última. Só não a última. Aí Então, possivelmente foi um erro na hora de digitar. Isso aqui é verdadeiro. Na hora de fazer, eu que fiz errado. hum? Porque no povoamento da cidade, as famílias existentes no local está bem aqui, bem aqui mesmo essa informação. No slide anterior. Quando fala aqui. Lagoa é um símbolo tal existente nesse lugar, construir uma canoa para utilizar na pesca e na travessia, né? As famílias existentes nesse lugar, está exatamente a mesma informação aqui, ó. Informação, então foi eu que na hora que fui passar as alternativas, não levei em consideração a última alternativa, né? só, E marquei errado. ô E Nando, só marquei tem errado. uma que você falou que eu, assim, não é eu vou até a Lagoa da Canoa, eu vou até a Lagoa de Canoa, né? No caso, não é é de, né? Tem É de, é, né? é, é a Segundo, expressão. A expressão é de, só que no livro, na hora de transcrever, transcreveram com o dá, entendeu? No livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, tá dá. Né? Vou até a Lagoa da Canoa, não tá o di. As pessoas mais velhas até hoje utilizam o di em vez do dá, né? Aqui foi um erro, gente. Aqui não era falso, né? A última alternativa, a oitava, é verdadeira. A única que se encaixa é essa, porque as demais, ó, já começa com falso, aí já tá errado, né? A Nando, letra B. cultura Oi. também pode estar errada na agricultura, que era logo fumo. Era fumo, mas tinha mais outra coisa, não? Era algodão. Não, era algodão e café. Sim, era algodão e No café. início. Isso aí tá É, errado no início, no início. Mas aqui, ó, tá aqui, ó. Verdadeiro. Primeiro, verdadeiro. Segundo, verdadeiro. parece. Terceiro, verdadeiro. Aí a quarta é falso. A quinta é verdadeiro. A sexta é falso. E a sétima. A sexta não é não. A sexta é certa. É verdadeiro. A sexta é verdadeiro, que é café não. Aí a penúltima é falso. E a última é verdadeiro. A última é verdadeiro. A ordem é essa mesmo. João de Deus e Tomé do Livramento, suas esposas, chegaram à região, construíram casas, começaram a plantar e a criar gado. A pesca era uma atividade de subsistência na cidade. Além de João de Deus e Tomé do Livramento, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e Maurício participaram da colonização, verdadeiro também. No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha sua agricultura baseada na cultura do fumo, não, era a cultura do café e o algodão. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1922, né? E no início do povoamento havia cafezais e o algodão também era uma cultura muito plantada. A canoa acabou tornando-se o símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão. A expressão era vou até a Lagoa da Canoa e não vou pescar na Lagoa da Canoa. E no início do povoamento, as famílias
existente nesse lugar, construíram um barco para... Ah, o erro, eu já sei, gente, eu que agora não caiu aqui a ficha agora. Não é um barco, né? É uma canoa. É uma canoa. O erro está aqui no barco. A gente lê. Eu fiz a questão. Imagine na hora da. É falso por conta disso, né? Pior foi A nós, gente, que sabendo que foi uma canoa e não um barco, ainda marquemos. a gente leu o barco, vocês responderam certo, correto. Eu que na hora de ler, eu li e passou no Confundi. sentido, né? Mas não foi um barco, foi uma canoa que foi construída. Então tá certa mesmo, a letra E é a resposta mesmo, não foi. É o calor, gente, é o calor. Calor deixa o tic-teco da gente meio distraído. Nando, só uma palavrinha, porque são muitas palavras, né? Aí você analisar uma por uma, detalhadamente, é meio complicado, né? Né? E Ah, realmente, e barco para canoa, né? Um detalhezinho que tudo é de água, né? Veículo aquático, e acaba que a gente pode fazer confusão mesmo. E pode ser pego, né? Por isso que a gente tem que ter uma atenção danada na hora da prova, porque não pode perder uma questão dessa, né? A gente não pode perder uma questão dessa, e principalmente por causa de uma palavra, né? Né? Mas geralmente não vai ter uma questão com 8 itens assim, vai ter 4, geralmente é 4, no máximo 5, no máximo 5, né? Eu exagerei aí, eu botei logo 8, dava para 2 questões, né? E aqui Para eu duas alternativas. estava procurando onde foi que eu errei aqui, nas respostas. A Maiara perguntou sobre agricultura, primeiro foi o café. Segundo o registro, existia fazendas de café aqui, cafezais, né? E tinha também um plantio do algodão, né? Mas o registro primeiro é essa ordem mesmo, café e depois veio o algodão, Mayara. Que ficou registrado, que ficou passado, que ficou na história, né? Foi essa informação mesmo. Mas foi bom mesmo a gente ter aqui, né? E agora, toda vez que a gente vê um barco, eu acho que ninguém vai esquecer desse momento, né? Dessa situação. Todo mundo vai lembrar, não é barco, é canoa, não é barco. E não vai errar, né? Aí aqui sobre esses dados, essas informações são do censo de 2010, né? É, não acredito que o resultado do censo saia antes da nossa prova, né? E aí eu acho que não vai ter interferência não, né? Não, com relação à nossa prova. Esse valor aqui do, da quilometragem em si, 84 quilômetros, pontos 379, ele varia um pouco, né? Ele varia, né? 84, 83, 84, né? O professor Geografia, né? Ele tem uma informação que é 83 e uns quebradozinhos. Aí sempre essa variação, né? Mais ou menos essa quilometragem quadrada de quilômetros quadrados que nós temos no nosso município, né? A população estimada, aqui o professor apresentou para vocês, é 17 mil e uns quebrados, né? Essa de 2010 fala em 18.250, né? E segundo informações dos dados preliminares do atual censo, chegou a quase 19 mil, mas não chegou a 19 mil habitantes na nossa cidade atualmente, né? Aí a fronteira não, né? Que não existe, a fronteira é entre países, né? Os limites, os limites do município são as cidades de Craíbas, Campo Grande, Arapiraca, Feira Grande e Girau Ponciano, né? São os limites do nosso município, né? Arapiraca, Craíbas, de um lado, né? Feira Grande cá embaixo, Campo Grande e Girau Ponciano, né? São os limites do nosso município. Gentílico ou o adjetivo pátrio canoense, né? Houve uma discussão no período que o professor
Olegário, professor de português, veio trabalhar aqui no nosso município, que ele levantou o debate sobre o adjetivo pátrio correto do nosso município ser Lago Canoense. Esse debate foi alimentado, os alunos absorveram aquilo, né? Só que não foi uma discussão que chegou à Câmara e a Câmara ter votado essa alteração, não houve. O professor alegava justamente que canoense é o adjetivo pátrio da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E no nosso caso, nós a nossa referência deveria ser Lago Canoense, né? De Lagoa da Canoa. E talvez no futuro até aconteça essa mudança, né, do adjetivo pátrio, mas em mãos, o que nós temos hoje é o adjetivo pátrio gentílico é canoense. Lago Canoense, se aparecer na questão, é casca de banana. A gente não vai cair nessa casca de banana e o adjetivo pátrio nosso é canoense. 84,379 dá a entender que seja 84, não, é 84 quilômetros, 379. Fosse 84 mil quilômetros, é melhor botar uma vírgula, né? 84,379. Que se fosse 84 mil quilômetros, acho que era maior que o Brasil, não é? Que do Oiapoque ao Chuí, temos cerca de 6 mil quilômetros, né, de distância. Então, acho que não tem 84 mil quilômetros quadrados no Brasil, né, de área. Né? É 84 quilômetros, ponto 379, para a gente não confundir, né? Porque realmente, né, como estava a ponto, vai dar a entender que era 1.000 quilômetros, né? E não é. É 84 quilômetros, ponto 379. Aí temos aqui uma questãozinha com relação a essas informações do censo de 2010, né, do IBGE 2010. O município de Arapiraca pertence à mesma região de Arapiraca, né? A Lagoa da Canoa tem menos de 16 mil habitantes. A área territorial da Lagoa da Canoa é aproximada 84,379. Lagoa da Canoa tem 18.250 mil habitantes. Lagoa da Canoa faz limite com as cidades de Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral e Feira Grande. Quem nasce em Lagoa da Canoa é canoense. Gentílico, para quem nasce em Lagoa da Canoa, é Lago Canoense. Essas alternativas, né, baseadas nas informações que a gente acabou de ler, né? É simples. Vão aí, me digam aí qual é a alternativa. Letra C, né? Letra C é a nossa alternativa, né? Verdadeiro, mesma região Arapiraca. Falso, nós temos mais de 16 mil habitantes. A área aproximada é essa mesmo, né? 84,379. Lagoa da Canoa tem 18.250 habitantes, segundo o IBGE 2010, sim. A divisa, os limites de nossa cidade, Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral e Feira Grande, correto. Quem nasce em Arapiraca, em Lagoa da Canoa é canoense, né? E o gentílico não é Lago Canoense, né? Pode até ser o mais correto, mas para se tornar oficial teria que passar por uma legislação, né? Pode ser até que o pessoal da Academia de Letras, né, eles puxem essa, essa bandeira, né? Levanta essa bandeira e discutam, né? Debatam sobre. E aí amanhã ou depois a gente tenha uma alteração, né? Mas não no momento em si. Os pioneiros na colonização foram a família José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício. Quando Arapiraca tornou-se, essa informação está lá no Lagoa da Canoa, terra da gente, que aí não bate, né? Quando Arapiraca tornou-se, que faltou alguma informação no quebra-cabeça. Quando Arapiraca tornou-se município, Lagoa da Canoa passou a ser um distrito. Só que Arapiraca se tornou município em 1924. E o distrito Canoa só
só foi para Arapiraca em 1938, oficialmente, né? Oficialmente. E falta alguma informação nessa coxa de retalho, que é a construção histórica, né? Na construção histórica, é uma coxa de retalho que você vai pegando informação aqui, informação ali, e vai juntando, né? E tendo um roteiro, né? Definido um, como ocorreu, como sucedeu essa história, né? Vou ligar aqui o- a fonte do notebook, senão desliga já já. Aí fala da importância do contexto político, econômico que Lagoa da Canoa tinha para a região. Hum. Era ponto de apoio na estrada que ligava Arapiraca a Traipu e Giraldo Ponciano, né? Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda na região, formação administrativa, né? Que aí é onde está, não bate a informação do slide anterior, não bate com a formação administrativa cá, né? Oficialmente, até 36, nós pertencíamos, até essa data aqui, nós pertencíamos a Limoeiro de Anadia, né? Vocês estão compreendendo esse questionamento em si, né? A gente vê que por conta de falta de registro, a gente perdeu informações importantes, né, na nossa história. É por isso que sou um defensor dessa bandeira de que é preciso registrar as informações do nosso município, né? Porque senão a gente perde informações importantes. Aí, de 36 a 37, passamos a ser distrito de Traipu, né? Um ano, praticamente, participando de Traipu. Antes disso, era Limoeiro, né? E em 38, exatamente no dia 30 de novembro, ou seja, vai fazer de 38 para 30 de novembro agora, né? Nós estamos no dia 14, né? Vai fazer 38 para 23. Seria 80, 38 em 18, em 18 fez exatamente 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 80 anos, né? Seria 80 anos, 18, mais 5 anos, 23, 85 anos. Vai fazer 85 anos que a gente foi distrito de Arapiraca, né? Em 30 de novembro de 1978. O decreto estadual foi o decreto 2435, né? Bem próximo do número da lei, né? Só que o decreto foi em 38, a lei foi em 62. Há um intervalo de tempo considerável, né? De 38 para 62, e transferiu o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Traipu, para pertencer a Arapiraca, né? Permaneceu essa divisão de a gente sendo distrito de Arapiraca até 60, né? Aí de 60 a 62 foi o processo de emancipação, né? O processo de emancipação foi no período de 60 a 62, foi os debates, as discussões, né? E acabou culminando na lei estadual, 2472, de 28 de agosto de 62, né? Que desmembrou, a gente deixou de pertencer a Arapiraca e virou a cidade de Lagoa da Canoa, né? Tendo sua sede instalada no dia 25 de janeiro de 63, né? O deputado José Pereira Lúcio foi o autor do projeto de lei que transformou a cidade, né?
o distrito em cidade, né? Até uma redundância aqui, transformou o distrito de Lagoa da Canoa na cidade de Lagoa da Canoa, né? Uma redundância aqui. O distrito na cidade de Lagoa da Canoa. Foi a transformação do distrito. Qual distrito? O distrito de Lagoa da Canoa, né? Não precisa estar repetindo, né, a informação. O governador Luiz Cavalcante foi quem sancionou a independência de Lagoa da Canoa, né? E também ele foi o responsável pela indicação do prefeito, né? Ele foi o responsável pela indicação do prefeito. E o município de Lagoa da Canoa, né, com a emancipação, aí que demonstrou a sua importância, né, econômica, e o seu posicionamento na região, né, que é sempre referência no nosso estado, né, o nosso município, seja com as personalidades, seja com as ações que são feitas aqui no nosso município. Tem sempre um destaque. O trabalho para a independência, né, participaram José Pereira Lúcio, é, José Bezerra Leite, né, José Ramos Barbosa, José Emiliano, de Almeida, Mauro Vieira, né? O governador Luiz Cavalcante nomeou o primeiro prefeito, né, José Barbosa Ramos, que foi prefeito do dia 28 de agosto até o dia 25 de janeiro de 63, e ele foi responsável pela organização da primeira eleição. O primeiro prefeito eleito foi o Ô, senhor... Nando, Oi. volta, por favor, esse outro slide. É porque é uma pergunta. Esse José Ramos Barbosa é o mesmo que é o senhor José Barbosa Ramos? Hum, Ou, ou- no livro tá, se for a mesma pessoa, tá trocado o o sobrenome, sobrenome? né? E essa informação tá lá no livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente. Sim. É Tá bom. possível que seja, é possível que seja a mesma pessoa. É possível que seja a mesma pessoa. Só É igual que o Mauro, esse Mauro Vieira é o mesmo que foi o o primeiro, vereador, o vereador, ele isso, né? foi vereador e foi o primeiro presidente da Câmara, Mauro Vieira. Como eles José Bezerra participaram, Leite né? também foi vereador. José Bezerra Leite também foi vereador. É. Aqui o slide, qual é o slide 13, né? Vamos lá para o final, no Poder e Cidadania. No Poder e Cidadania tem a informação sobre a emancipação, sobre os colonizadores, os que trabalharam pela emancipação. Olha, aí, no mesmo livro, no mesmo Lagoa da Canoa, Terra da Gente, olha a informação mais completa. Aparece o nome de José Bezerra Leite, José Climério de Melo, José Antônio de Melo. Olha, José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito, que não aparece lá na primeira. Aí, sabe, vamos modificar aqui e vamos acrescentar essas pessoas lá no 13, que aí fica a formação mais correta. Está no Poder e Cidadania, e aqui na emancipação não está. Eu vou botar aqui e apagar os demais. Aí tem aqui José Pereira, José Bezerra, José Crimero, José Antônio, Eliseu Ferreira, Mauro Vieira, aí o José Ramos Barbosa e o José Emiliano de Almeida, né? Vou diminuir aqui para caber, caber. Fica melhor a gente colocar dessa forma. Deputado José Pereira Lúcio, né, ele era deputado no período da emancipação. Ele foi o autor da lei. José Bezerra Leite, José Climério de Melo. Segundo o registro, José Climério era funcionário da Ermo, né, na Ermo Tabarana, e foi quem apresentou o pessoal da Ermo ao prefeito eleito, Antônio Francisco, para negociar a questão da instalação da empresa aqui.
estava entre Feira Grande e Canoa, a possibilidade da Hermo ser instalada. Aí ganhamos aqui o porquê. Primeiro, a qualidade da terra, né, da gente. A gente tem, o nosso município ele é rico, a gente tem terra arenosa, tem a terra vermelha, né, o barro vermelho, tem a terra preta, que tanto a arenosa como a vermelha como a preta são boas para o cultivo do fumo, né, tem esse lado. E teve também a questão de que o prefeito Antônio Francisco dos Santos, ele assim que teve essa reunião com o pessoal, ele correu atrás junto com o governador da época, Luiz Cavalcante, né, para cumprir com a exigência. A exigência da Hermo era ter eletricidade, que na época não tinha eletricidade aqui. E aí está falando de uma época que não existia CEAL, não existia Equatorial, né? Aí a distribuição era feita pela usina lá de Xingó, né? De Paulo Afonso, né? Xingó, ali Piranhas, né? E aí o prefeito eleito, Antônio Francisco, correu e junto com o governador conseguiram trazer, foram até a Paulo Afonso negociar lá e conseguiram trazer a primeira rede elétrica para o município, né? A Câmara de Vereadores também teve um papel na instalação da Hermo, né? Que foi a aprovação da doação do terreno, né? E o terreno que foi instalado a Hermo foi doado e o seu José Crismério era a pessoa que trabalhava na Hermo, né? Que foi o contato que fez essa ligação com o prefeito eleito, né? José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito. Eliseu Ferreira Firmo, o seu Eliseu é o pai da Cileda, o pai da professora, agora eu esqueci o nome da outra professora, Selma, da professora Selma, né? Professora Cileda, professora Selma. O pessoal mais novo não conhece, mas o pessoal mais velho sabe de quem eu estou falando, né? E ele fazia fogos. A casa dele ali, pronto, tem a esquina do Banco do Brasil, ali, aquela esquina que de frente à MC Móveis, pronto, aquela esquina era a casa do seu Eliseu, ele fazia fogos de artifício, bomba, chuvinha, o seu Eliseu trabalhava com isso, né, e foi vereador, o seu Eliseu foi vereador também, né, Mauro Vieira foi vereador e foi o primeiro presidente da Câmara, né, José Ramos Barbosa possivelmente seja o José Barbosa Ramos, né? Só que aí houve uma inversão aí no nome dele, né? José Emiliano de Almeida, né? Entre outros, são aquelas personalidades que ajudaram na emancipação do nosso município. O governador Luiz Cavalcante nomeou o primeiro prefeito, né? O prefeito foi o José Barbosa Ramos. A missão do prefeito foi fazer a primeira eleição, né? E durou 5 meses o mandato do primeiro prefeito, né? O segundo prefeito foi o primeiro eleito, né? Dá uma diferençazinha, né? Porque eu tinha um tio em Canafista Cipriano que foi vereador na época, não tinha salário. Não, não, não. Vereador veio a ter salário da década de 70 para cá, Marcelo. Antes era considerado uma honra você ser representante da comunidade. E aí, até 76, acho que passou a ter salário da eleição de 76. A partir de 77 foi que teve remuneração. É fato, as pessoas não recebiam para ser vereador, era uma honra, né? Hoje deveria ser uma honra também você ser representante da coletividade, né? Só que existe todo um mercado e existe segundas, terceiras intenções, vamos dizer assim, né? Para não colocar mais palavras no ar, vamos lá. O primeiro mandato foi de 63 a 68, né? Foram 6 anos de mandato, né? 63, 64, 65, 66, 67
68, né? O primeiro mandato. Antes da Constituição de 88, havia várias mudanças. Mudavam uma lei e acrescentava 2 anos de mandato, ou diminuía 2 anos de mandato, e assim, a partir de 88, a partir da Constituição de 88, houve uma regularidade, né? O mandato 4 anos, e em 96, 97 foi votado a reeleição, que passou a ter reeleição, a primeira eleição com reeleição no Brasil foi em 98. Aí de 98 para cá, né, o mandato é 4 anos, podendo ser, você podendo ser reeleito por mais um mandato, né? Aí, o primeiro presidente da Câmara foi o senhor Mauro Vieira de Souza, né? E foram 4 anos o primeiro mandato da Câmara, né? Costuma, o normal é ser 2 anos, né? Mas o primeiro foi 4, né? E depois houve uma sequência de 2 em 2 anos, né? Eu acho que até 2005. Até 2005. De 2005 até 2012 foi o mesmo presidente, né? Quebrou a sequência de 2 anos, ter um novo presidente, né? De 2005 até 2012 apareceu um mandato praticamente de 8 anos, o único presidente, 2005 a 2012, que foi o senhor Lorival Leandro Gomes. Vamos responder essa questãozinha para a gente Vamos responder essas 3 questões para a gente ir para o intervalo, né? Quase 3h30, né? Tomar uma aguinha, estirar um pouquinho as pernas. História do município, ente federativo, personalidade jurídica de direito público interno. Começa a ganhar forma com a sua criação no dia 28 de agosto de 1962. O projeto de lei 24.35.62, que foi apresentado pelo deputado José Pereira Lúcio. Item 2. Com a sua criação no dia 28 de agosto de 1962, pelo projeto de lei 2472, que foi apresentado pelo deputado José Lúcio de Mello. E item 3, com a sua criação, foi no dia 28 de agosto de 62, pelo projeto de lei 2472 de 62, que foi apresentado pelo deputado José Pereira Lúcio. Estilo esse tipo de questão que ele não quer saber, ele mistura, ele não define se é certas ou se é erradas que ele está procurando, ele mistura. Aí ele diz que tem 3 corretas, ou 3 erradas, ou uma correta, ou uma errada, ou 2 certas, ou 2 erradas, né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente vai identificando, a gente vai grifando. Primeiro, o erro Ô, Nando, Pode falar. essas questões, rapaz, deixa a pessoa, tipo assim, Confunde. não é questão que, eu sei qual é a resposta certa, que é o item 3. Só que eu olhando o seu, pensando que no final tava, como são muitas palavrinhas parecidas, aí eu pensei que era apenas uma está correta, que eu pensei, né? Mas apenas uma está errada, que não é a certa, que é a letra E. As duas estão erradas. Que as duas são duas erradas, né? A resposta é que exatamente. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, olha, a gente aqui identifica qual é o erro, e já coloca aqui errada. É uma errada. Aí aqui na outra, na segunda, no item 2 aqui, a gente já identifica o erro, né? Grifa o erro e coloca na frente um ezinho. Na hora da prova, coloca um ezinho. Não tem problema. Aqui é a correta, né? Aí a gente vai analisar as alternativas. E nós temos 3 corretas, não. A gente tem 2 erradas e uma certa. Uma errada, não, nós temos 2. 2 certas, não, nós temos uma.
A nossa resposta, letra E, né? Apenas 2 estão erradas. Nando, Pode perguntar. essa questão estava no simulado. Eu Tá. acertei ela. Mas aí eu tive que descobrir o que eles queriam, assim, o que era, porque essas alternativas, as 3 estão erradas, as 3 são. Aí me confundiu toda. Eu digo, e agora, o que é que eles querem? Aí eu fui, li, aí entendi, aí respondi. Essa banca gosta muito, muito desse tipo de alternativa. E confunde mesmo, a gente acaba, a gente procura, na informação da questão, a gente procura se ele quer a correta ou se quer a incorreta. Eles deixam em aberto. Eles querem saber se você sabe qual é a certa, qual é a errada, e também tem o raciocínio de buscar a alternativa correta que eles querem, né? Nesse caso, são duas erradas e Eu só não. não vai ter duas alternativas. Por exemplo, se aqui tivesse apenas uma está certa, aí nós teríamos 2 respostas, né? Aí a questão seria anulada, né? A questão seria anulada. Não vai haver 2 alternativas. Mas Vai aí, analisar. Nando, Oi. como são palavras parecidas, entendeu? Aí eu não, eu já, quando eu li a C, aí na minha mente o final era que estava correto, porque eu sabia que o item 3 estava correto. Aí eu É, pensava que apenas uma está, eu pensei que era correta, né? era Apenas correta, uma não está li esse certa. final, né? Tem que ter cuidado na hora de responder para a gente não perder a questão, né? Eu procurei Aqui. também. Cadê a certa? Cadê a certa? Cadê a resposta? Mas não tem. Aí me lembrou de que não deve ser para fazer o contrário. Eu peguei e marquei. Aí comecei assim. Exatamente, foi isso mesmo. Aí a história do município, a quinta questão para a gente ir para o intervalo. Aí a gente começa da sexta na volta do intervalo. Lagoa da Canoa, ente federativo, personalidade jurídica de direito público interno. Começa a ganhar força com. Não é? Isso aqui não tem. Ganhar forma. Com 2 pontos. A sua criação foi no dia 28 de agosto de 62. O governador que sancionou a Lei 2472 foi o Luiz Cavalcante. A sua criação foi no dia 28 de agosto de 63. O governador que sancionou a Lei 2472 de 63 foi o Luiz Cavalcante. A sua criação foi no dia 28 de agosto de 62. O governador que sancionou a Lei 2435 de 62 foi o governador Luiz Cavalcante. Mesma historinha, a gente vai identificar se está correto ou errada. Primeira informação, correta, né? A primeira informação é a correta, né? Aí a segunda está errada. Por que está errada? A data, o ano aqui da lei, né? O ano da lei. A terceira informação, ela está errada aqui, a lei. A lei, né? Aí a gente coloca aqui errada, errada. Aí o que que a gente tem aqui? Quando falar em 3, a gente já sabe que não é. É uma certa e 2 erradas. Aí as 3 a gente já pula. Aí aqui, letra C, né? Uma está certa, né? Apenas uma está certa. É a nossa alternativa, né? Vamos parar um pouquinho, 15 minutinhos, a gente retorna para a gente concluir o dia de hoje. Beleza?